primeiro ponto, falando da procrastinação, você não consegue ir a lugar algum sem resolver o sono. Então o primeiro ponto é o sono. E o sono, ele interfere no aprendizado, então ele interfere na memória, concentração, no aprendizado e na tomada de decisão. Então é mais difícil eu fazer uma coisa que eu costumo fazer rotineiramente se eu estiver com o sono desregulado. E isso é nítido, tá, gente? Quem não dorme consegue, quem não dorme direito, quem dorme bem e não dorme direito uma noite consegue notar isso com nitidez. Se você não dorme direito há algum tempo, você já não consegue perceber. Então, o sono é extremamente importante no aprendizado, né? Tudo que você está tentando não procrastinar, de certa forma, tem um aprendizado. Nos vícios, recompensas imediatas, procrastinação e compulsões. O que seria isso? Vícios por exemplo, eu sou viciado em alguma coisa. Todo dia eu tô jogando, todo dia eu tô mexendo no celular, todo dia eu estou comendo mais do que eu necessito, ou coisas que eu não necessito, como por exemplo besteiras, né? Todo dia eu estou fazendo algo. Então isso é um vício, tá? Isso é um vício. Por um outro lado, tem as recompensas imediatas, que não é necessariamente um vício, porque, por exemplo, um dia eu posso estar comendo, no outro dia eu posso estar comprando, no outro dia eu posso estar vendo pornografia, no outro dia eu posso estar jogando, no outro dia eu posso estar mexendo nas redes sociais, no outro dia eu posso estar vendo séries. São todos vícios, mas eu não estou viciado em nenhum deles, porque eu não estou fazendo nenhum deles todos os dias. Então ele entra ali como um problema, né? Assim, na questão de tempo e na questão de escolha. Lembrando que é um problema quando tem dois fatores, ato lesivo é um deles, ou perda excessiva de tempo. O que eu quero dizer com isso? Fumar, para mim, é considerado um problema, tá? E usar drogas, beber, comer, se for o teu caso, se cortar, esses atos que interferem no teu corpo, então eles já são lesivos por si só, né? Você tem que ter um controle ali, em alguns casos, alguns deles até parar. E tem a perda excessiva de tempo, né? Que é tipo assim, tá, eu não tô com nenhum vício lesivo, sou controladinho ali na bebida e tal, só que eu vivo mexendo no celular, eu vivo jogando, eu vivo lendo, eu não paro com essas coisas. Então, tipo assim, tá, é um vício, é uma perda excessiva de tempo. Nesses de tempo a gente deve ter, tá, eu tenho vários, só que você tem que controlar. O teu dia ele tem que ser produtivo e sem exaustão, com lazer. Então, parte do dia é no lazer, parte do dia na produtividade. Como eu estava jogando antes de vir gravar o vídeo, e provavelmente, né, vou tomar um vinho vez ou outra. Eu estou gravando na quarta, né, hoje você está vendo do futuro, mas hoje é o segundo jogo do Fluminense Internacional, né, no dia que eu estou gravando. Estou gravando no dia 4. Esse vídeo, salvo engano, vai pro ar dia 18, então você já vai estar preparado para a final da Libertadores quando estiver vendo o vídeo, ou já vai estar aí em outras competições. Eu gosto do Inter, né? Não tem um time exato, né? Porque, enfim, questão minha é Chape, Inter e Concórdia, né? Aqui de Santa Catarina. Então no catarinense eu torço pro Concórdia, no Brasileirão Chape, mas o Chape tá na B, na A eu tô pro Inter, enfim. E eventualmente hoje talvez eu tome uma cervejinha de noite, talvez eu durma mais tarde. Então assim, eu estou aceitando isso, eu estou aceitando essas recompensas e sacrificando até um pouco da qualidade do sono vez ou outra com cerveja. Com a cafeína não, que é uma questão. Então, e o sono também interfere nas compulsões, que é um vício excessivo. Então, por exemplo, eu sou viciado em fumar, né? Eu não sou, mas no exemplo, eu fumo 2, 3 cigarros por dia. É vício porque não é necessário fumar para sobreviver. Mas, agora indo para compulsão, eu fumo uma carteira do começo ao fim. Eu pito ali direto uma carteira. Compulsão. E a procrastinação ela está relacionada nesse sentido em vários pontos. Por exemplo, nesse sentido de buscar recompensas, né? E tem um outro lado que é, por exemplo, assim, o sono desregula a ansiedade, desregula a depressão, é a regulação emocional. Se eu estou mais ansioso, se eu estou mais deprimido, o cérebro busca recompensa. E o cérebro buscando recompensa, eu vou o quê? Procrastinar, que é ainda as recompensas imediatas. Então tudo está conectado.
Você procrastina porque todos os caminhos te levam para isso, se o sono estiver desregulado. Então agora eu vou falar como resolver o sono. O sono, ele deve ser resolvido de maneira, digamos, com a rotina. E o sono ele é um comportamento inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero mover esse braço. Estou movendo. Espero que a câmera esteja pegando. Eu quero fazer isso aqui. Eu estou jogando meu dedo para frente, para quem está só ouvindo. Então, eu decidi, mandei o comportamento para o meu cérebro, foi lá e fez. Eu quero respirar. Respirar é um comportamento que ele geralmente é inconsciente, mas alguns momentos do dia ele está consciente, né? Que a gente faz as respirações conscientes. Então, ele é a chave, ele é o meio termo. Eu quero dormir. Não funcionou. Então, não consigo conscientemente dormir assim, tipo, eu quero dormir. Não dá. Então, ele é um comportamento que eu não consigo direcionar diretamente ele, mas eu consigo mudar a rotina para favorecer um sono melhorado. Então, primeiro ponto, teve a semana do sono, né, que foi a semana anterior, a segunda semana de outubro. Tem vídeos aí, né, tem outros, no caso, vídeo 68 e 69 eu falei bastante sobre isso, expliquei muito bem, mas vamos lá. Primeiro ponto, cafeína. Tá, gente? Cafeína é o erro mais comum do brasileiro, talvez do ser humano em si. A cafeína, ela dá uma energia, ela é ótima, só que de manhã. A cafeína, falando principalmente do café, mas tem aí outras questões. Então, o recomendado que eu digo, tome café apenas de manhã. Se você toma de tarde e de noite, tire da noite e depois tire da tarde. Depois do café, tem chimarrão, tira da noite, energético, nem toma, mas se for tomar, toma de manhã. Refrigerante, tira da tarde e da noite. Refrigerante tem menos cafeína, mas a gente toma em maior quantidade, deixa só ali pro limite no almoço. E outras questões, né? Chá preto, tira da tarde e da noite. Chá verde, o nome chá verde, não a cor verde, tira de 4 a 5 horas antes de dormir. Chá mate também. E evite comer chocolate próximo do horário de dormir e tomar chocolatado também próximo do horário de dormir. São aí as sugestões da cafeína. Uso inadequado da luz. Então, de dia, nem eu estou gravando esse vídeo de dia, a luz, né, como você pode ver, tem uma ring light atrás, tem a luz aqui acesa, a janela está fechada, questão da chuva, do ruído também é uma fechada, mas se o tempo estiver limpo é interessante deixar a janela aberta. E de noite não é necessário isso, tá? De noite é bom evitar a questão da luz. De noite é interessante evitar, ficar mais ali no negócio light, um negócio mais tranquilo. Então essa é a questão da luz. De dia, para quem tem problema de sono, logo ali depois da higiene da manhã, você fica um pouco fora de casa, para o cérebro entender que é dia, porque o nosso olho ele capta a luz e ele entende que de dia a gente deve estar em ambientes iluminados, de noite em ambientes escuros e dormindo, né? Porque o nosso olho não vê de noite, a gente não é nato caçador noturno. A gente, sei lá, se o ser humano caçou de noite em algum momento, foi uma questão específica, mas a gente não é caçador noturno, diferente de outros animais. Então, assim, esse ponto é interessante, né, essa questão do olho, né, do olho humano. E também é interessante você pegar a luz no final da tarde, né, quando está escurecendo. Pega ali uns 15, 20 minutos de manhã, uns 15, 20 minutos de tarde. Você pode ficar fazendo alguma coisa fora de casa. Né. Em Campo Belo do Sul eu orientava as pessoas, né, lá é a cidade muito pequena. Então eu ia trabalhar a pé na maioria das vezes. Eu não ia de carro porque estava chovendo. Eu só ia de carro se eu tinha visita para fazer. Eu gostava de fazer tudo com o meu carro. Então, assim, eu mesmo fazia isso, de dar uma caminhada de 5, 10 minutos de manhã,
né? Tinha uma janela lá, eu deixava ela sempre aberta, exceto quando pegava muito sol, e também recomendava para as pessoas esse tipo de coisa, tá? Então, por que tu não vai caminhando para o serviço de manhã? Por que tu não troca o carro pela caminhada se você fica parado lá? Você não tem necessidade de se deslocar lá, né? É uma ideia, então para cidades pequenas aí. Para quem não é de cidade pequena, aí tenta adaptar, por exemplo, os ônibus, eles têm janelas, né? Eles têm uma grande iluminação, ficar um tempinho fora, né, no ambiente fora ali no começo da manhã e no final da tarde, uns minutinhos aí para o cérebro entender que começou o dia e terminou o dia. Então, essa é a ideia. Tá, da luz. Evitar a luz de noite, evitar o excesso de noite, o excesso de estímulos, o excesso de celular, você ficar jogando até dormir. Assim, você tem que fazer uma rotina mais tediosa de noite. Hoje em dia é um pouco complicado isso porque a tecnologia está muito forte. Então, tipo, trabalhei de dia, eu vou jogar de noite. Na verdade não, tá, gente? Joga, mas joga até 1 hora antes de dormir, ou, enfim, se for uma atividade muito para cima. A questão do Big Brother e programas de noite que te deixam para cima, eu recomendo você ver no dia seguinte, né? Assinar a Globoplay ou fazer alguma coisa e ver no dia seguinte, tá? A minha recomendação. Assim como outras sugestões, assim, tenta não ficar muito para cima de noite. Celular, jogos, redes sociais, né, tudo que te deixa para cima. A recomendação, tem um episódio próprio do sono que eu falo isso, mas é ter pelo menos 7 horas de sono se você for adulto e ter uma margem ali, né, até o horário que você vai acordar. Então, ter uma margem de ficar 7 horas e meia, 8 horas na cama, entre o tempo de pegar no sono até o tempo de ter que levantar de manhã, considerando aí o tempo de pegar no sono, o tempo que levanta de madrugada e o tempo para acordar de manhã, para você ter uma margem boa para dormir, tá? Tem essas questões aí, tem os episódios próprios do sono, o mais recente foi o anterior, então o número 70, tá? O número 70 foi o mais recente, você pode ver como dormir bem, acordar cedo e sem despertador. Não funciona exatamente com todo mundo, mas as ideias que tem ali você consegue captar e colocar na tua vida. Então, vamos para o próximo ponto da procrastinação. Lembrando, né, que a gente não vai chegar exatamente na procrastinação aqui, mas a gente vai entender o que ela envolve. E você não consegue melhorar ela se você não mudar algumas coisas da tua vida. O primeiro ponto é o sono. E tem 2 motivos principais no sono, tá? 2 motivos principais, assim, tudo está conectado, são centenas de motivos dentro desses 2. O primeiro motivo é que o sono ele interfere diretamente na procrastinação. Então ele interfere e vai afetar. E o segundo motivo é que mesmo que você consiga forçar a barra, nada se consolida sem regular o sono. Então você não vai conseguir ir muito longe sem regular o sono. Então tem esses 2 pontos.